Olá, esse é mais um testemunho meu, né, com Deus. É os meus testemunhos com Deus. Na verdade, é o primeiro, o segundo e esse terceiro que eu estou fazendo agora eu não conhecia Jesus, eu não tinha entregado ainda a minha vida para Jesus, né? Então, todos que entrarem por acaso aqui, ouvirem, né, caírem de paraquedas aqui, eu quero deixar um alerta para você. Não mexa com forças ocultas, porque o esoterismo, a nova era, a hipnose, sabe? Todas essas coisas estão ligadas a Satanás. Até mesmo a ufologia é uma das patas de Satanás. Então eu quero te alertar, você quer conhecer o sobrenatural? Procura conhecer o sobrenatural de Deus, meu irmão, meu querido, minha ouvinte. Procura conhecer os mistérios de Deus. Entra no sobrenatural das coisas que vêm da parte de Deus, que são coisas excelentes. Porque o que Deus tem para mostrar para nós são coisas tão tremendas, sabe? É totalmente inverso do que o diabo tem para nos mostrar. Mas como eu não conhecia Jesus, né? Eu acabei indo para essa linha de nova era, esoterismo, e comecei uma época da minha vida a praticar auto-hipnose. Nessa época eu morava com o pai da minha filha, que hoje é uma pastora, Deus seja louvado por isso, e ela só tinha 1 aninho. E o que aconteceu? Ele, na época, ele trabalhava nas Forças Armadas e ele tinha que acordar, acho que era às 3h30 da manhã. E nós não tínhamos relógio lá nessa casa que nós estávamos, era uma casa de veraneio, de praia. E ficou aquele desespero, eu falei para ele, não, olha só, eu tenho estudado auto-hipnose, então eu vou fazer auto-hipnose e eu vou te acordar no horário certinho. E ali eu fiz, né, a auto-hipnose. Eu tinha esse livro e eu fui estudando, me aprofundando, né? Era um mesclado. A auto-hipnose é um mesclado de meditação, pensamentos profundos, né? Várias coisas assim ocultas. E aí eu fiz auto-hipnose e era assim, a gente deitava e começava a pensar que os pés estavam pesados, as pernas estavam pesadas, o corpo, o abdômen, o ombro, o braço e a perna e a cabeça e a mão e tá pesado. E pronto ali e também tinha uma série de respirações e tal, e depois vinha o desligamento do pensamento. Depois que a gente fazia uma série de respirações e largava todo o peso do nosso corpo ali, né, na cama, aí vinha a parte do desligamento dos pensamentos, mas antes a gente tinha que pensar, se hipnotizar para aquilo que a gente queria, e aí eu me auto-hipnotizei e eu falei, eu preciso acordar às 3h30 da manhã. E assim foi por muito tempo, não usava relógio. Antes de eu dormir eu fazia auto-hipnose e acordava na hora certinha. Só que um dia ele ficou de serviço na base e ia ter que dormir lá. E eu ia dormir sozinha nessa casa. E eu vou te falar uma coisa, irmãos, desde pequenininha eu fui assolada pelos demônios do pavor noturno. Irmãos, eu tinha um medo da noite, quando eu ia dormir, isso desde criança. Irmãos, era um medo, mas era um medo que não tem como explicar. É o pavor noturno, é um demônio. Como eu sofri quando eu era criança, quando eu era jovem, e na minha fase já, né, nessa época eu devia de ter uns 20, 21 anos, e eu sendo assolada, já nessa idade, ainda continuava sendo assolada pelo pavor noturno, e eu não dormia. Ai, às vezes eu ficava esperando o dia amanhecer e eu não tinha Jesus para me socorrer, eu não conhecia Jesus. Então, às vezes estava um calor, sabe? Eu me cobria com a coberta, isso uma mulher já de 22 anos, e eu me cobria na coberta e ficava tremendo de medo e sentindo todas as presenças demoníacas que me rondeavam, né? Porque, glórias a Deus, o Senhor nunca permitiu eu ser possessa, mas eu era muito oprimida.
E ali nesse dia que esse meu companheiro foi dormir no quartel, né? Eu fiquei sozinha e aí anoiteceu e aí eu fiquei apavorada, comecei a ficar muito apavorada, com muito medo e eu fui pro quarto, a minha nenenzinha estava na época com um aninho, dormiu e aí eu botei uma penteadeira muito pesada atrás da porta que era para os espíritos não entrarem, né? Que eu achava que era assombração, mas ali eles já estavam ali no quarto comigo, né? Então eu fui uma pessoa que eu sofri muito, irmão, eu sofri muito com pavor noturno, é uma coisa horrível, eu não desejo isso para ninguém, sabe? Quando eu me lembro que hoje eu sou livre do pavor noturno, que hoje eu posso ficar sozinha numa casa, que eu posso ficar no escuro e adorar a Deus, irmãos, isso não tem preço. A liberdade que Cristo dá, as algemas que Ele arrebenta, as celas que Ele nos tira, nos liberta, não tem nada, irmão, que possamos fazer para pagar a Deus, a não ser a tomar o cálice da nossa salvação, porque a palavra fala, né? Senhor, que benefícios darei, né, a Ti? O que darei pelos Teus benefícios? Tomarei o cálice da Tua salvação. Então que assim seja, pelo nome santo de Jesus. Hoje eu sou livre de todo o terror e pavor noturno que eu passei. E ali, irmãos, eu deitei na cama. E para distrair a minha cabeça, eu falei, ops, vou fazer uma auto-hipnose, né? Para me desligar daquele medo, porque eu estava sozinha naquela casa. E aí eu pensei, vou fazer hipnose para quê? Vou fazer hipnose para me parar de fumar, porque eu fumava muito, muito, irmãos. Eu fumava muito. E nessa época eu estava pesando 38 quilos. Eu estava pele e osso de tanto que eu fumava. O cigarro estava me consumindo. E ali eu deitei e comecei a fazer auto-hipnose para me parar de fumar. Então eu queria muito parar de fumar, porque eu queria ficar bonita. Eu tinha 21, 22 anos. Eu queria ter corpo, eu queria ficar bonita. E eu estava igual uma caveira de tão magra. Eu queria largar o cigarro e não conseguia. Então eu fiz assim com toda a vontade mesmo, né, do meu pensamento, aquela auto-hipnose. E aí eu comecei, os meus pés estão pesados, as minhas pernas, o meu abdômen, meus ombros, minhas mãos, a minha cabeça, e eu estou pesada, eu estou pesando, eu estou largando o meu corpo, eu estou sentindo ele pesado, e ali fui fazendo as respirações, e ali fui desligando o meu pensamento e falando, eu quero parar de fumar, eu preciso parar de fumar, e fazendo todas as manobras da auto-hipnose. Irmãos, o que aconteceu? Ali Satanás entrou, porque a auto-hipnose é um portal satânico. Eu estava abrindo um portal satânico na minha vida, naquela madrugada. Então, olha, irmãos, eu comecei a atravessar o colchão e o meu corpo começou a atravessar o colchão. Eu fui afundando, e aquilo foi me assustando de uma maneira terrível. Eu tentei levantar. Quando eu tentei levantar, não dava, irmãos, não dava para me levantar, porque eu estava afundando no colchão. O meu corpo estava passando pelo colchão. E ali eu comecei a ficar muito assustada, na verdade apavorada, né, irmãos? Apavorada. E eu lutando, fazendo força, querendo desprender meu pensamento daquela auto-hipnose, mas eu tinha feito com muita vontade. Na verdade, eu estava fazendo uma entrega, né, ao inimigo da minha alma, e ali o meu corpo foi transpassando o colchão, e eu ficando apavorada, e meu coração começou a acelerar, a disparar, e aí eu senti o meu corpo passando pelas grades, né, da cama, né, e eu passei o colchão, e eu passei as grades da cama, e eu caí no chão. E quando eu caí no chão, eu fiquei em pânico, e eu tentava levantar, isso eu estava debaixo da cama, mas aí não dava mais. Aí eu comecei a afundar para debaixo da terra. E ali eu fui afundando para debaixo da terra, e eu queria gritar,
gritar e eu queria chorar e a minha boca estava trancada, meus olhos cerrados, meu corpo pesado e eu comecei a falar: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, e nada acontecia e meu corpo foi afundando para debaixo da terra e eu: Deus me ajuda, Deus me ajuda, e eu falei: Jesus me ajuda. Quando eu falei Jesus me ajuda, o meu corpo subiu, eu caí sentada na cama. Irmãos, você imagine o pânico, o pavor, o terror que eu fiquei. Eu fiquei em estado de choque. Eu falei: o que foi isso que aconteceu? Meu Deus, o que foi isso? Meu Deus, o que foi isso? E aí, dentro de mim, como uma voz falando, claro que não era uma voz, né? Era o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Oh, Senhor, aleluias. Oh, Senhor, aleluias. O grande poderoso, o grande eu sou, o que tudo pode, o que tudo faz. Ele foi ali me socorrer e ele palestrou dentro do meu ser e ele começou a me convencer que aquilo era errado. O Espírito Santo, irmãos, ele começou a falar dentro de mim que aquilo era errado, que não era mais para me fazer aquilo. Então eu não dormi porque eu estava com pânico de dormir. Amanheceu o dia e eu peguei aquele livro e eu piquei aquele livro em 1000 pedacinhos e joguei fora e nunca mais eu pratiquei auto-hipnose. Mas isso também não foi o motivo para me converter, né? Tive depois ainda que passar em muitas fornalhas para eu poder me converter de verdade para Jesus. Então essa experiência que eu tenho para passar. Mais uma vez o Senhor me socorreu. Mais uma vez nos meus enganos, o Senhor teve misericórdia de mim, estendeu a sua mão e me livrou. Irmãos, o que aconteceu comigo ali? Ali Satanás estava sugando a minha alma, me levando para o inferno, porque eu estava dando liberação para ele fazer aquilo. E o que ia acontecer? Quando amanhecesse o dia, eu ia estar ali estirada na cama, morta, iam fazer a autópsia. Teve um mal súbito, teve uma parada cardíaca. E assim acontece com muitas pessoas que servem a outros deuses ou que vão mexer com forças ocultas. Acabam morrendo de mal súbito, parada cardíaca, mas não é isso. É Satanás que levou a alma delas. Então, que possamos estar dispersos e buscar só as coisas que são do alto. E eu peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor estenda as misericórdias dele sobre os nossos familiares, sobre cada um dos nossos familiares, sobre as nossas vidas. E que todo o mal seja lançado por terra. E se algum dos nossos familiares estiver mexendo com força oculta e que nós não estejamos sabendo, que seja amarrado toda essa potestade e lançada sob o abismo e que lá fiquem amarrados pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você que está ouvindo esse testemunho, você que tem depressão, você que tem pavor noturno, você que tem síndrome de pânico, você que mexe com forças ocultas, aceita o Senhor Jesus como teu Salvador, porque Ele é tremendo, Ele tem um poder inimaginável. Você não tem noção do poder que Jesus tem. Querido, aceita Jesus como teu Salvador. Pede socorro a Ele. Pede ajuda a Ele para Ele te livrar de todas as mazelas e opressões que sobrecarregam a sua vida. Ele é poderoso para te livrar da cela espiritual que tem te prendido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá ordem aos seus anjos a respeito dessa pessoa que está ouvindo esse áudio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que ela venha ser alcançada pelo teu sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela possa ter experiências profundas contigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela possa ser arrebatada
visitada em espírito e em visão. Oh, Ramanalachou, Ramanarrácia. Deus, rasga o véu da revelação para ela, Senhor. Derrama fogo santo sobre a cabeça dela. Batiza ela com o seu Espírito Santo, Senhor. Que ela venha, Pai, entrar no mundo espiritual, mas levada por Ti, Senhor. Que ela venha provar das delícias, Senhor, da maravilha do Teu sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo, Senhor. Nos abençoa e abençoa os nossos familiares com a sua infinita misericórdia, pelo nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor.